Segunda parte deste consultório, seja bem-vindo e aproveite para colocar as suas dúvidas aqui em direto ao Dr. João Fonseca. A especialidade de hoje é a imunoalergologia. Eu volto a recordar o número de telefone que temos disponível para que possa participar. É o 229538525. Faça a sua chamada, entre em direto neste programa e esclareça as suas questões. Dr. João Fonseca, muito boa tarde. Muito bem-vindo ao consultório de hoje. É um prazer tê-lo aqui connosco. Vamos começar pelas cartas que nos têm chegado ao Porto Canal. Eu começo pela questão da Maria Teixeira, escreve-nos de Aveiro e diz-nos o seguinte: costumo passar férias no Gerês com a minha família. O problema é que as minhas filhas e o meu marido, ao fim de alguns dias, já estão com sintomas de alergia e costumamos vir embora ao fim de pouco tempo. O que acha que deverei fazer? É de facto uma pena, num sítio tão bonito como o Gerês, estar ao fim de uma semana ter que vir embora por causa de sintomas que aparentemente serão de alergia. Mas isso acontece com alguma frequência em casas, por um lado, estejam fechadas durante boa parte do ano e que permite acumular uma série de alergénios do interior, nomeadamente os ácaros ou às vezes também alguns fungos, alguns bolores. E, por outro lado, no Gerês também poderá haver, na altura do verão, ainda bastantes alergénios de pólenes que poderão, quer no interior da casa, quer no exterior da casa, contribuir para esses sintomas do pai e da filha desta telespectadora. Portanto, a primeira situação que é necessária é identificar quais são os alergénios. Depois ter alguns cuidados relativamente aos alergénios do exterior ou do interior, consoante a alergia que estiver em causa, e depois dessa identificação, portanto, da realização dos testes cutâneos e de uma adequada orientação diagnóstica, é preciso fazer a terapêutica adequada, preventiva, ou pelo menos, e é com alguma frequência, se forem situações ligeiras e a quantidade de alergénio não for muito elevada, fazer um simples antihistamínico antes da deslocação, no dia anterior até e depois durante a própria estadia, poderá ser suficiente. Embora que se for de facto uma intensidade grande, como aí parece ser, também poderá não ser suficiente, mas é uma primeira medida e uma primeira tentativa. Agora, enquanto não houver um diagnóstico adequado, será sempre uma situação mais de inventar o diagnóstico e, portanto, será bastante difícil de resolver. De qualquer forma, voltar a dizer que, de facto, acontece com bastante frequência, quer nas férias, quer em fins de semana, por exemplo, casas estejam mais fechadas, então os alérgicos aos ácaros têm que se prevenir antes, porque senão, em vez de terem um momento ótimo e de lazer e de retemperar forças, vêm de lá pior, o que não pode acontecer nesta altura. Muito bem, agradeço então a Maria Teixeira de Aveiro a sua carta. Avançamos agora com a dúvida do Francisco Brás, que nos telefona, da Anadia. Muito boa tarde, Francisco. Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo. Senhora Dona Carla, parabéns pelo seu programa. Muito obrigada. A Dona Carla é uma máquina aí a conduzir este programa. Muito obrigada. É verdade, Qual é a sua questão, Francisco? E parabéns pela sua gentileza, pela sua apresentação. Está cada hora mais bonita. Olha, parabéns por tudo. Eu queria então falar com o Sr. Doutor. Muito bem, venham ligar as suas questões. Muito boa tarde, Sr. Doutor, passou bem. Tenho um cadastro muito grande, tive uma hepatite C, não estou a ouvir a senhora Dona Carla, não estou a ouvir. Estamos a ouvi-lo, Francisco, estou a ouvir um bocado mal. Não sei se a produção poderia pôr um bocadinho mais alto aí. Estamos a ouvi-lo bem. Como? Nós estamos a ouvi-lo bem, Francisco. Então eu vou mudar de telefone, estou aqui num portátil, que o outro tem mais... o pai é mais forte. Diga-nos então, Francisco, qual é a sua queixa? Então, um momento, se faz favor, só. Vamos ver se o Francisco nos consegue ouvir melhor. Francisco, sim, está a ouvir-nos. Estou. Venham daí então as suas dúvidas. Qual era a sua queixa? Olha, eu tive uma hepatite C e tenho uma arritmia agora neste momento.
A hepatite C foi tratada e curou. Agora, tenho o problema da arritmia. Já tive por 2 vezes AVCs, por bloqueios das veias. Sim. E agora queria pedir uns conselhos ao Sr. Doutor sobre o que é que eu devo fazer para passar mais uns aninhos sem problemas. E muito obrigado. Obrigado, Francisco. Eu não sei se quem deve orientá-lo nessas situações mais gerais é seguramente o seu médico de família, mas há 2 outras coisas que eu lhe gostava de dizer muito brevemente. Um é que, de facto, claramente, o Francisco é um sobrevivente, porque já com essas situações todas, e já com 2 AVCs, etc., continua aí impecável e cheio de força, e é isso que é um sinal muito importante para se conseguir viver mais tempo e viver bem. Essa força toda, e, portanto, desse ponto de vista está de parabéns. Depois, em relação à arritmia, realmente aquilo que é necessário é obviamente, que a medicação que esteja a fazer seja adequada e consiga pôr aí o seu coração a bater o mais forte e o mais certinho possível, ou em algumas situações que com certeza ainda não é capaz de não ser a sua, senão o seu médico lhe diria, também há algumas ajudas com os pacemakers, etc. Da minha parte, é continuar como está e eu espero que continue sem problemas alérgicos, sem problemas respiratórios, para que não tenha mais esses achaques a somar aos seus problemas. E obrigado. Francisco, muito obrigado. Muito obrigada a nós, felicidades para si. E rápidas melhoras. Muito obrigada, Francisco Brás, pela sua participação. Avançamos agora com outra dúvida. Quem nos escreve é a Bárbara Correia, de Ceia. Diz-nos o seguinte: é possível ter uma sinusite crónica? Já estou com uma inflamação há cerca de 3 meses e tenho medo que não cure. Essa é mesmo a definição de sinusite crónica. É exatamente uma situação que se prolonga por mais de 3 meses e que mantém, de facto, uns sintomas como se uma pessoa tivesse uma infecção, mas que, no caso destas situações crónicas, não são, de facto, infecciosas. O nome sinusite tanto implica ser inflamação como infecção. Muitas vezes as sinusites agudas são, de facto, infecciosas, isto é, há um micro-organismo, um bichinho, digamos assim, que nos ataca e provoca esses sintomas em toda a área do nariz e dos seios perinasais, portanto da face e da própria região da testa, chamemos-lhe assim, e que depois também podem ter sintomas um pouco mais para baixo, para a garganta, para os ouvidos, uma série de complicações associadas à sinusite aguda. E essas situações infecciosas realmente têm um tratamento de acordo com o seu agente, que de facto é um tratamento agudo. Aquilo que está aqui a descrever tem a ver com a situação realmente crónica, que muitas vezes não são 3 meses nem 3 anos, podem ser durante muito tempo, e por daí o nome crónico. Aquilo que é preciso perceber é, mais uma vez, que tipo de sinusite é que é, porque se isso tem a ver com uma questão estrutural e, portanto, com uma questão mais anatómica que dificulte o alívio dessa situação, e aí, de facto, otorrino e alguns exames de imagem, etc., podem ajudar. E, por outro lado, perceber que a situação, se calhar mais frequente, pelo menos no adulto jovem, que tem a ver exatamente com a complicação da rinite, e muitas vezes a rinite e a sinusite estão muitas vezes, a grande maioria das vezes, estão associadas, e o termo assim mais técnico é de facto a rinocinusite. E esta rinocinusite crónica muitas vezes tem um componente alérgico e seguramente tem o tal componente inflamatório que é preciso controlar e tratar, como eu costumo dizer, com medicação local anti-inflamatória, e que vai permitir não a cura como é pretendido, mas enfim, lembrar-se só da sinusite quando fizer o spray uma vez por dia, e de resto ter uma vida completamente normal e um sono completamente normal, que é um dos problemas também que está associado a estas situações. Muito bem, Bárbara Correia, agradeço a sua carta, espero que tenha ficado esclarecida. Rápidas melhoras. Avançamos agora com outra chamada. Quem nos telefona é a Maria Almeida, da Senhora da Hora. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Doutor. Eu tenho uma neta que tem 8 anos de idade e eu tenho
galinhas e pintainhos e assim. E ela anda sempre metida lá com as galinhas e com os pintainhos ao colo. Agora, ultimamente, tenho visto que ela anda assim com uma coisa, eu penso que é uma alergia ou será... Ouvi uns vizinhos dizer que há uma coisa qualquer, um micróbio qualquer nas penas. Será que há algum problema nisso? Também dizem que há nos pombos e que depois que afeta os pulmões. Será verdade? Sim, há esse tipo de doenças que os seus vizinhos lhe falaram, existem com as aves e em particular com o que é mais frequente é com os pombos e é conhecido mesmo como uma doença de criadores de aves ou doença de criadores de pombos. Mas felizmente com as galinhas é muito menos frequente. Já estou mais contente. E pode estar. É evidente que o ambiente em que estão as galinhas pode determinar uma série de problemas, quer de infecções, quer de micro-organismos, quer de alergénios. Tem a ver com, desde o próprio ambiente do sítio onde estão essas aves, onde estão essas galinhas, até a própria alimentação, o sítio, se é feito o posto feno, etc., que pode também provocar alguns problemas. Mas dizer-lhe que é muito, essa tosse, ainda para mais nesta altura do ano, poderá ser por muitos motivos, mas provavelmente não será das galinhas. E, portanto, é preciso saber de que é que é. Agora já é proibido mexer na... Eu acho mal, que é ter a sua neta, à partida acho mal. Adoro a sua neta adorando animais, tendo a oportunidade que é tão rara hoje em dia de poder ter contacto direto nomeadamente com galinhas. Eu acho que de facto aquilo que deve pensar é a mãe ou o pai ou quem for responsável realmente perceber com o seu médico o que é que se trata e não fazer essa proibição e esse evitar de coisas... Até agora, sempre que ela vem de lá de pegar nos bichos, eu lavo as mãos, desinfeta lavar as mãos por causa dos micróbios. Lavar as mãos acho que é uma boa atitude. Eu fiquei cheia de medo quando me disseram isso. Isso sem dúvida. Agora, se calhar não é daí, se proibir hoje em dia não é a melhor coisa. Para essas coisas, pelo menos. Está bem, Maria Almeida? Muito obrigada. Muito obrigada a nós pela sua participação no consultório. Avançamos com outra chamada. Vamos a ver a Maria Alves, que nos telefona do Porto. Muito boa tarde. Boa tarde, menina. Seja bem-vinda. Boa tarde. Senhor doutor, eu ando há um ano, faz agora um ano em setembro, que me apareceu umas alergias aos pós e tudo. Fui para o Santo António, ando numa colega sua, fez uma medicação, andei assim até agora em outubro, não adiantou nada, estou na mesma. Fui agora lá em outubro, ela diz que teve-me a fazer os testes, não acusou nada, então mandou-me receitou-me umas gotas que estou a tomar, o fluticasona. Sim. E mandou-me agora para o otorrino e mandou-me para as alergias. E eu continuo na mesma, com o mesmo problema dos cheiros, dos perfumes, não posso nada com isso. E já ando assim há um ano. Esta é uma situação que de alguma forma tem relação com aquela carta que há bocadinho resolvemos e a tal questão da rinocinusite, que quando não tem uma causa alérgica, como parece ser o caso daquilo que me está a dizer, que fez os testes e foram negativos, e a médica também, a minha colega, encaminhou para o otorrino, o que a meu ver fez muito bem, porque é necessário perceber os tais componentes do ponto de vista anatómico, do ponto de vista da estrutura do nariz e também outras situações que podem complicar aqui a questão do tratamento da sinusite. Mas eu, enquanto vai ao otorrino, eu achava que devia insistir, isso começou em outubro começamos hoje, não é? Quase. Portanto, não, setembro. Enganei-me, doutor, foi em setembro que eu fui. Pronto. E comecei agora em setembro a fazer o tratamento. Mas eu acho que deve continuar a insistir, porque essa medicação, se fizer certinho, é suposto ajudar. Se for caso disso, é suposto ajudar. E demora algumas semanas, às vezes até melhorar. Portanto, para já deve insistir todos os dias, 2 vezes em cada narina, certinho. E por outro lado, entretanto, perceber com o otorrino o que é que se passa. É o que eu estou a fazer. Volto uma gota de manhã, outra à noite. Pode ser, em cada narina. Só por dizer que quero lavar com... Não posso com cheiros nenhuns.
Qualquer cheiro, o que é que faz? Faz espirrar? Faz... É assim uma coisa na garganta, na garganta. Uma tosse, mais insistência tem que fazer com spray. É possível que nestas, ainda para mais em situações não alérgicas, que as medicações, as terapêuticas têm que ser um bocadinho mais fortes, mas para já ainda não me parece que seja tempo suficiente para se ter, digamos assim, noção de todo o benefício das gotas que está a fazer. Portanto, enquanto não vai ao otorrino, para já insista e vamos ver se de facto melhora. Muito obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigada a nós, Maria Alves. Boa tarde, menina. Muito obrigada pela participação e rápidas melhoras. Avançamos agora com outra carta. Quem nos escreve é Joana Vasques, de Porto Alegre. A Joana diz-nos o seguinte: a única forma de saber se sou ou não alérgica a alguma coisa é fazendo os testes de sensibilidade que são feitos na pele? Essa é uma questão muito importante, porque são bastante conhecidos os testes de alergia, os tais testes de sensibilidade na pele, e são de facto a forma mais eficiente de detectar as alergias mais comuns. Por exemplo, estas alergias que esta senhora falou, relacionadas com o nariz, relacionadas com os olhos, relacionadas com os brônquios, são de facto os testes de alergia na pele, aquilo que de uma forma mais rápida, mais sensível, e até mais económica, são capazes de detectar alergia e dizer a quê, e até ter uma noção da maior ou menor sensibilidade relativamente aos vários alergénios, porque muitas pessoas são alérgicas a mais do que uma coisa e, portanto, estes testes rapidamente conseguem determinar os diferentes grupos de alergénios. Existem também, noutras circunstâncias, e por exemplo na alergia alimentar, a necessidade ou a utilidade de fazer testes ao sangue. Aquilo que antigamente se chamavam rastros, as pessoas ainda muitas vezes conhecem o nome de rastro, mas que na verdade são IgS específicas. Esses testes não são tão sensíveis e não se veem como aquilo que acontece com os testes cutâneos, medem uma proteína que está envolvida na reação alérgica. E, portanto, estes exames ao sangue também podem, em determinadas circunstâncias, ser bastante úteis. Depois, existem também, para detectar a alergia, em situações mais específicas e muitas vezes depois destes primeiros exames, as provas de provocação, nomeadamente a alimentos e a medicamentos, que de facto são, no fundo, a forma mais, digamos assim, mais real e mais concreta de se definir a reação alérgica. Mais raramente, também, só para determinar todos os tipos de testes de alergia, existem também os testes com os alergénios semelhantes aos que são feitos na pele, portanto para os olhos, para o nariz e para os brônquios, mas feitos localmente, nos olhos ou no nariz. São provas que incomodam um bocadinho, mas que também são muito úteis no caso de uma determinação muito específica e em situações mais particulares de alergia. Mas aquilo que é importante nesta mensagem é que, de facto, os testes de alergia para aquilo que é mais comum são da forma mais eficiente, e quando eu digo eficiente é aquela que é, por um lado, mais sensível e, por outro lado, mais barata, é realmente fazer os testes de sensibilidade na pele, desde que sejam bem feitos e bem interpretados, porque, digamos assim, é preciso relacionar aquilo que são as queixas da pessoa com aquilo que acontece na pele, porque senão temos só um indicador de sensibilização, que não é isso que as pessoas, nem os nossos colegas, precisam de saber. Muito bem, está então esclarecida esta dúvida. Avançamos com outra carta. Quem nos escreve é o Martinho Nascimento, de Ribadave. Pergunta o seguinte: quando uso o ar-condicionado do meu carro, fico com espirros, posso ser alérgico ao ar-condicionado? Não há alergia ao ar-condicionado, como não há alergia às correntes de ar ou outras situações deste género. Agora, o que isto diz logo é que nós temos aqui uma mucosa nasal, portanto um revestimento do nariz que está sensível, que está inflamado e que, portanto, qualquer alteração mais brusca do ambiente desperta logo os sintomas. É o caso como é aquela senhora que falou agora connosco, realmente das questões dos cheiros fortes dos perfumes, ou de fumos, ou de facto dessas diferenças de temperatura, e o ar-condicionado, nesse ponto de vista, não só movimenta o ar, como é um ar às vezes mais seco e seguramente mais forçado. E, portanto, isso desperta logo os sintomas em quem tem uma rinite mal controlada. Portanto, esse senhor não será alérgico
com o ar-condicionado, mas certamente tem uma patologia, essa patologia, pelo menos rinite, tem de certeza, e isso, digamos assim, é um bom indicador de que alguma coisa não está bem e que, portanto, antes que tenha toda a panóplia, se calhar até já tem, mas não sabemos, mas antes de facto ficar pior, é uma boa forma de perceber que alguma coisa não está bem. Essa questão dos espirros é muito importante, porque o espirrar é uma situação boa e normal, toda a gente espirra, mas fora das infecções e, portanto, fora dos períodos em que os espirros estão a tentar ajudar a combater essa infecção, fora das infecções, espirrar, e principalmente espirrar 5 ou mais vezes seguidas, como às vezes acontece a quem é alérgico, a ter rinite, isso de facto não é normal. E uma pessoa espirrar todos os dias, várias vezes, não é normal e, portanto, é um bom sinal precoce de que as coisas não estão bem. Fica aqui então o conselho para este telespectador. Muito obrigada pela participação e terminamos por aqui o consultório de hoje. Dr. João Fonseca, foi um prazer tê-lo connosco. Muito obrigada pela sua vinda ao nosso consultório e pelo esclarecimento às dúvidas dos nossos telespectadores. Quanto a nós, já sabe, estamos de volta amanhã. A minha convidada da segunda parte será a doutora Beatriz Beltrame. A especialidade é pediatria. Eu conto consigo desse lado, cuide de si, tenha uma vida saudável e até amanhã.